Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025. Vamos ter nesta quarta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pelo Japão, a Copa do Imperador, as oitavas de final, temos a equipe do Tóquio contra a equipe do Seu Osaka. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pelo Japão, a Copa do Imperador, as oitavas de final, temos a equipe do Kashima contra a equipe do Fukuoka. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Europa, Liga dos Campeões, a qualificação semifinais, temos a equipe do Red Bull Salzburg contra a equipe do Clube Brugge. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a qualificação semifinais, temos a equipe do Ludogorets contra a equipe do Ferencváros. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Suíça, a Superliga, quarta rodada, temos a equipe do Basel contra a equipe do Young Boys. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o sexto palpite. Ainda pela Europa, Liga Europa, qualificação semifinais, temos a equipe do Rijeka contra a equipe do Shelbourne. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a qualificação semifinais, temos a equipe do Feyenoord contra a equipe do Fenerbahçe. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Europa, Liga dos Campeões, a qualificação semifinais, temos a equipe do Nice contra a equipe do Benfica. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pelo Brasil, a Copa do Brasil, as oitavas de final, temos a equipe do Atlético Mineiro contra a equipe do Flamengo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pelo Brasil, a Copa do Brasil, as oitavas de final, temos a equipe do Red Bull Bragantino contra a equipe do Botafogo. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Ainda pelo Brasil, a Copa do Brasil, as oitavas de final, temos a equipe do Atlético Paranaense contra a equipe do São Paulo. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pelo Brasil, a Copa do Brasil, as oitavas de final, temos a equipe do Retrô contra a equipe do Bahia. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela América do Norte Central, a Copa das Ligas, a terceira rodada, temos a equipe do Orlando City contra a equipe do Necaxa. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida.
E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Equador, a Copa do Equador é 16 avos de final. Temos a equipe do Imbabura contra a equipe do Independente Del Valle. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pelo Brasil, a Copa do Brasil às oitavas de final. Temos a equipe do Fluminense contra a equipe do Internacional. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Ainda pelo Brasil, a Copa do Brasil às oitavas de final. Temos a equipe do Palmeiras contra a equipe do Corinthians. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Agora pela Colômbia, a Copa da Colômbia final. Temos a equipe do Ula contra a equipe do Júnior de Barranquilla. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025. Se você gostou dos palpites e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.